Boa noite, gente. Mais uma vez estamos aqui. Hoje, 23 de outubro de 2020. Esperamos que vocês tenham tido um bom final de semana e que tenham refletido bastante a respeito de algumas coisas que nós temos enviado em termos de mensagens durante a semana, porque todas elas estão diretamente relacionadas com tudo que nós estamos estudando, com tudo que nós estamos precisando. Vamos iniciar logo com nossa prece. Mestre Jesus, te agradecemos por mais esta noite de estudo, de oportunidade para que nós possamos engrandecer a nós mesmos com vossa ajuda e de todos aqueles que nos colocam no caminho, para que nós possamos ver a luz através deles. Nos agradecemos, Senhor, por nossa noite, por nosso amanhã. Vos agradecemos por terdes sempre paciência conosco. Dai-nos a honra de ter conosco a todos aqueles irmãos que gostam de nós, que vêm aprender conosco ou que vêm ensinar-nos a grandiosidade do que é o nosso Pai Universal. Mais uma vez te agradecemos, aquele irmãozinho que aqui sempre está, nos oferecendo as intuições necessárias, a compreensão necessária e o consolo como estímulo para seguirmos adiante no nosso dia a dia. Desta forma, damos por iniciado o nosso estudo na noite de hoje. Jesus sempre. Muito bem. Hoje na nossa prece ou no nosso trabalho nós queremos dedicar parte das nossas energias para um irmão que estava no nossa lista de tratamento à distância e agora está na nossa lista de desencarnados, chamado de Corey Halinka. Então, fica a partir de agora Corey Halinka recebendo nossas energias, nossas preces, nossas boas vontades no mundo invisível onde já se encontra. E todos os outros continuam. Bem, aqueles que não sabem por que recebem a mensagem de recolher, né? Lembrem-se que a mensagem não vai só para quem possivelmente estaria presente aqui, que logo em breve estará presente aqui, voltará ao grupo dos estudos, presentemente estarão aqui e outras pessoas estarão presentes também, mas também esse recado, essa mensagem vai para todo mundo de todo canto que recebe isso. Então não achem estranho receberem o convite, não precisa estar presente, mas no convite vai o recolher-se. Então o recolher-se ainda é importante, não só para todos, não só para o planeta, não só para a coletividade, mas para você exclusivamente, de forma individual. E você pode ajudar dessa forma também a pessoas que são do seu afã, vocês gostam da pessoa, mas elas já morreram, já desencarnaram. E elas precisam de ajuda, precisam de energia, como nós falamos agora de Corey Halinka. Então vocês têm, ou você que está ouvindo agora o vídeo, tem também parentes
que ama, que gosta e quer o bem dele e pode pedir por eles. Como muitas vezes ao contrário, você está numa situação mais delicada, você está numa situação ainda um tanto que precisando de preces, e eles do outro lado pedem, através de preces também pedem para você ser ajudado. E você é ajudado e muitas vezes você nem sabe que o é. Então existe essa troca mútua constantemente. Bom, cada momento no seu momento exclusivo. Bem, vamos dando complemento aqui. Nós, a semana passada, tínhamos isso aqui, nós vamos colocar aqui que é impossível não tê-lo, então vamos colocar o amor no seu devido lugar, porque Rasca pediu para tirar tudo na semana passada, nós tiramos, dessa vez nós fomos malcriados, rebeldes e deixamos, tá? Mas Deus, vida, amor, ciência, amor, vida, Deus, vocês têm recebido, ou você tem recebido as mensagens, e lá embaixo na mensagem que vai no WhatsApp, tem esse conceito de existência, esse conceito de Deus, porque tudo isso aqui nada mais é do que o próprio Deus, e tudo isso aqui somos nós, que também está aqui. Então, imagine-se numa situação, qualquer uma que você pegar, qualquer coisa que você pensar, que esteja fora disso aqui, você não vai encontrar. Não vai encontrar. Mas mesmo assim, procure e veja se encontra. Tá? Até as formas negativas, qualquer uma que você procurar ver como negativo, está aqui porque tudo é, já sabemos, dá permissão e faz parte do jogo todo. Ok? E dentro disso aqui está, e dentro disso aqui está a transição planetária, que temos batido nessa tecla o tempo todo, porque é importantíssimo. E nós tivemos uma vez um colega espírita mencionando que a transição planetária, a pessoa disse assim mais ou menos, não, olhe meu irmão, isso é um negócio assim muito lento, muito devagar, que vai passar isso. Não, realmente, ele não estava errado, não, ele não está errado. Agora, a partir de quando começou? O que é que nós entendemos de lento, devagar, ou rápido, depressa? O que? Ou violento ou não violento? O que é que nós entendemos? Será que o que nós entendemos é realmente isso? Está certo? É real ou é irreal? Isso é ilusório, esses conceitos. Se nós formos pegar isso de uma forma, nós vamos ver que toda e qualquer coisa onde hajam duas coisas ou mais, mas que termine na mesma, ela começa num ponto e termina no mesmo ponto. Quando acaba um, logo começa a outra. Por exemplo, observe que quando termina Deus, começa Deus, que já terminou, já é Deus novamente. Digamos assim. Então, se a transição planetária, a última que passou, se ela é cíclica, a última que passou foi há 25 mil anos atrás, exatamente um dia depois que ela terminou, começou a próxima. Se ela começou há 25 mil anos atrás, ora, estamos no ano 2020, isso significa dizer que ela vem lenta, vem se arrastando, muito devagar e tal, então está certo ele. Só que ele está falando como se fosse dos 2000, nunca fosse passar, nunca fosse ter que ter a última gota d'água para começar uma nova etapa. E na realidade sempre tem uma gota d'água para começar a nova etapa. Apenas nós não sabemos quando é que a última gota cai. Mas você pode ter ideias. Como ideias? Tendo sinais, tendo avisos. E aí é isso que nós temos buscado nos preparar. Por quê? Porque nesta transição planetária nós estaremos dando algo chamado de salto quântico. Nós estaremos saindo de um mundo de dor e sofrimento para um mundo de alegria. Agora, você quer continuar no mundo de dor e sofrimento ou quer ir para um mundo de só felicidades? Eu quero ir para a felicidade. Então você precisa de algumas coisas a serem feitas no mundo de dor e sofrimento ainda, para você garantir que vai para lá. Digamos dessa forma. Então, é disso que nós estamos tratando. Para isto, nós vamos ver, nós não vamos voltar no tempo
para 25 mil anos atrás. Vamos voltar no tempo, arredondando a 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás, quando se fala assim, todo mundo já sabe do que se está tratando. Do que é que se está tratando, Asca? Transição planetária? Transição planetária? 25 mil anos atrás? Não. 2.000 anos atrás. Ah, Jesus? Jesus. Todo mundo se lembra de Jesus. Eu nasci há 2.000 anos atrás. Não é 10 não, viu? 2. Então já é Jesus, né? Então tem essa história. Mas o que é que nós vamos confrontar hoje? Nós precisamos fazer um confronto de transição planetária, uma relação Jesus-transição planetária. Aonde é que Jesus se enquadra dentro da história da transição planetária? Esse é o nosso primeiro assunto de hoje. Bem, para isso, lembre-se que nós já tratamos aqui de algo chamado de... Não exatamente algo chamado, mas nós já tratamos aqui de mencionar várias vezes que os nossos estudos, nós nos baseamos em tudo, o que nós entendemos que tem uma verdade aqui. Bom, pegamos aquela peça de quebra-cabeça, a outra verdadezinha ali, pegamos ali, pegamos aqui, vamos juntando e fazendo um conjunto para chegarmos a um denominador comum. Ou seja, no quebra-cabeça nós formamos uma imagem. E qual é a imagem que nós estamos querendo fazer? Nesse caso é a relação Jesus com transição planetária. Certo? E nesse caso de Jesus com a relação planetária, existem várias coisas, várias peçazinhas, subpeças de quebra-cabeça. Mas nós vamos ficar com uma específica. Nós vamos tratar de algo chamado de algo que está... Sim, por que nós falamos isso? Porque nesse caso agora, nós tínhamos falado e sempre viemos falando muito mais de coisas que têm tendência a serem informações vindas do Espiritismo, mas nesse momento nós vamos pegar algo que vem da Bíblia. Envolve o catolicismo, envolve o protestantismo, envolve o próprio Espiritismo kardecista, envolve a todos, que é uma passagem, uma parábola de Jesus dita, que é as bodas de núpcias do rei. O que é que quer dizer isso? Trocando ao pé da letra, interpretando de forma direta, seria a festa de casamento, de noivado do rei. Mas esse assunto surgiu porque se perguntaram como era o reino do céu. O que envolvia o reino de Deus. E então Jesus deu esse exemplo com esta parábola, que seria como um rei que queria dar uma festa. Ele iria dar uma festa de núpcias, uma festa de núpcias, uma festa de casamento, num determinado momento. E por que ele mencionou isso daí? Então vamos trocar em miúdos, porque nós, quando aprendemos em alguns segmentos religiosos, nós aprendemos de forma muito que olhando por outro ângulo, sem ser interpretado no seu real intenção. Então, alguns ensinaram que, olha, o rei abriu as portas para os pobres, o céu é dos pobres, e assim por diante. Mas não encaixa isso, porque quantas pessoas que estão ricas materialmente e ao mesmo tempo são pobres de espírito, ou seja, são humildes, são fraternas, são caridosas. Então, exemplo, vamos usar exemplos. Quem não conheceu, assim, não tem conhecimento de uma tal Lady Diana? Quem não conheceu um tal de Ayrton Senna? E tantos outros. Cheio de dinheiro,
vida farta, materialmente falando, e ao mesmo tempo na surdina faziam, ou nem na surdina, mas faziam, eram extremamente caridosos e todo mundo gostava deles. Então, o céu não é só para os pobres não, que não têm dinheiro, também é para os ricos. Então, o que é que precisa se ter para se entrar, para se estar no reino de Deus? Bom, precisamos entender isso. Então vamos destrinchar primeiro o que foi dito na parábola, tá? E depois vamos interpretar o que está dito lá, transcrever. Primeiro, lembre-se que tudo envolve mudanças, reformas, e aqui também envolve reformas. Então existem 3 palavrinhas que serão usadas aqui nessa interpretação, que é exatamente quem faz a relação com a transição planetária. Ok? E isso, vejam bem, já mencionado por Jesus há um tempo atrás, que nós vamos fazer um cálculozinho aqui, tomara que eu não erre desses cálculos, mas nós vamos fazer aqui um cálculozinho para ver há quanto tempo realmente ele disse isso para nós atrás. Bem, do que trata a boda de núpcias? Um rei, é como se um rei quisesse, querendo fazer uma festa de noivado, ele mandou seus escravos, seus soldados, seus servos, convidar, através deles, e convidar as pessoas que eram da corte dele. Tá? Esses eram os famosos, eram da corte. E eles foram convidados em várias partes do reinado. E ao chegarem lá, eles foram rechaçados. Eles não foram bem recebidos. Uns disseram que não podiam ir à festa porque iriam para a sua casa de campo, outros iriam pescar, outros tinham trabalhos a fazer, cada um arrumou uma desculpa. E não ia. Alguns até mataram os enviados do rei. Uma vez que, mais ou menos isso, na verdade é isso mesmo que está dito lá. Uma vez que o rei, os que voltaram disseram essas coisas, o rei resolveu então fazer o quê? Ele abria as portas para todo mundo. Então ele mandou esses mesmos que voltaram, olha, vai nas ruas, uma vez que a festa já está pronta. Os bois já foram mortos, as cabras, os bodes, as galinhas, todos foram mortos, os porcos, as frutas, está preparada, a festa está preparada. Então vai na rua e convida todo mundo. Onde for passando, vai mandando vir. E assim foi feito. E lembram, né? Jesus disse, bem-aventurado, Senhor, obrigado por compartilhar também com os grandes, mas também com os pequeninos. Então todos foram, os que foram ser encontrados e convidados pelo rei, foram indo para a festa. Muito bem. Uma vez que estavam lá, o rei já pronto, o rei entra no salão de festa. E ao entrar no salão de festa, todo mundo lá, tudo bem e tal, ele observa que tem um ser lá dentro, uma pessoa lá dentro, que não estava vestido com a roupa de núpcias. Roupa nupcial. A roupa nupcial. Ok? Ele não estava. E aí o rei diz o quê? Meu filho, por que você não está vestido com a roupa de núpcias? Né? A roupa, você não está vestido adequadamente para a festa. Não, senhor, olha, eu pensei. Disse, não, mas você não pensou, você não tem direito a pensar. Você foi instruído. Você foi preparado. Mas você não deu ouvidos. Então, você fica do lado de fora. Você não entra na festa. E aquele que estava sem a roupa de núpcias saiu da festa. Ficou fora. Ok? Muito bem. Quem eram os escravos, os soldados, os mensageiros do rei? Eram exatamente, traduzindo, exatamente vamos trocar aqui em miúdos, eram os
profetas, os apóstolos, os avatares, que a Terra recebeu constantemente desde quando da última transição planetária. Ele passou a receber informações, preparações para a próxima transição planetária. E aqui dentre os profetas, aqui está Moisés, aqui está Abraão e tantos outros. Muitos outros aqui, olha, por exemplo, muitos filósofos, sabe? Platão, ele está por aqui. Todos esses tinham importância. Quem eram aqueles que foram para a casa de campo, quem mandou matar, quem matou, sacrificou aqui nos profetas aqui, está aqui João Batista, Elias e tantos outros. Quem eram os que mandaram matar esse pregador? Eram exatamente os doutores da lei. Os famosos doutores da lei. Aqueles que se achavam mamamães, como existem muitos hoje. Muitos hoje existem mamamães, são os mamamães da religião. Sou eu que estudei teologia, sou eu que sei e não acredito, tá aqui. Porque sabe um pouco mais ou acha que sabe, então se dá o luxo de maltratar esses daqui. Ok? Muito bem. Quem eram o povão? O povão é exatamente o povão. Os pobres. Tá? O povão, vem todo mundo. Então, entendemos isso também. Porém, eles estavam já vestidos com a roupa nupcial porque foram orientados pelos mensageiros e vestiram a roupa nupcial. Agora, o que danado é a roupa nupcial? Como é que nós podemos entender o que seria a roupa nupcial, no qual o rei definia quem entrava e quem não entrava? E do que é composta a roupa nupcial? Essa é a chave da questão. Esta roupa nupcial, ela está, mencionada por Jesus. E ela é quem está diretamente importando para aqui, para a transição planetária. Somente a única coisa que interessa é esta roupa nupcial. Mais nada. Dê licença. Eu espero não estar indo complicando, mas muito devagarzinho. Mas vamos apagar tudo isso daqui e ficar com a roupa nupcial. Vamos ficar... Houve ali um grafiticídio. Caiu no chão. Vamos dizer, morreu. Mas deixa eu apagar aqui, depois a gente ressuscita ele. Aí vai ser ressurreição mesmo, não vai ser reencarnação não. Mas vamos tirar isso daqui porque isso não interessa mais. Quer dizer, isso interessa muito, mas não agora. Vamos tirar o doutor da lei, porque os doutores da lei não eram para ter vez nem antes nem agora. Embora seja irmãozinho, mas precisa se reorganizar na vida ainda. Há 2000 anos ainda continuam pisando na bola. Bom, as bodas do rei... Está escorrendo. Ok, vamos deixar assim. Está ruim? Está escorrendo. Está escorrendo? É porque você daí vê melhor do que eu. Muito em cima não dá para ver nada. Olha, isso aqui continua a linha, tá? Então imaginem o seguinte. Vamos ressuscitar o lapisinho aqui que corre para baixo de uma cadeirinha que tem aqui. Imaginemos o seguinte. Que todo isso aqui, esse círculo que não é círculo, é o reino do rei. E aqui dentro está o palácio. Ele chamou todo mundo aqui para dentro.
Mas só fica quem estiver vestindo a roupa nupcial. Quem não está, saiu. E quem não está, vai ter obrigatoriamente que sair do reino, que ainda continuará sendo parte do reino, maior ainda. Tá? Mas para aqui vai sair. Por quê? Porque esse reinozinho aqui, esse palácio, ele vai começar a se expandir. Ele se expande e ele domina todo o reinado inicial. Estamos falando aqui de quê? Que aqui dentro é um estado de quinta dimensão. E aqui fora é um estado de terceira dimensão. Ok? Esse estado aqui, ele está ampliando, ele vai tomar conta disso tudinho aqui, ó. A transição é essa. Transição é mudança, alteração, está se transformando. Então, este reinado aqui está se transformando todinho, de terceira para quinta dimensão. Quinta. Por isso que meu dedinho aqui, que saiu vestindo a roupa de terceira, ou seja, a roupa nupcial que ele estava usando, ele não estava usando, porque a nupcial é a de quinta dimensão. E ele estava usando a de terceira ainda. Por isso que ele teve que ser expulso daqui. E ele vai ser expulso, mas ele tem que ser expulso do lugar para onde ele também foi expulso, para fora. Para outra parte do reino, do rei, mas de terceira. É isso que estará acontecendo, já começou a acontecer, e você está sendo alertado o tempo todo para que você escolha se você vai querer estar na quinta, vai querer continuar aqui, ou se você vai passar para fora. Agora, poxa, Altair, tudo bem, mas como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Ah, você tem que lembrar do que é composta uma roupa nupcial. E foi Jesus quem disse também, o tempo todinho, hein? Jesus é o baluarte. Então vamos tirar tudo isso aqui. Agora nós vamos tirar tudo isso aqui. Não cai daí não, lápis. Vamos nós de novo. Essa bonequinha aqui. Nós vamos tirar tudo isso aqui. Vamos para um pressinho. Olha, tudo ali, ó. E vamos chover no molhado. E nós perguntamos. Nós vamos perguntar o seguinte. Você se vê se você vê Jesus sendo, em algum momento da vida dele, ele sendo, não vai dar certo, ele sendo ciumento, não, né? Eu também não. Ele sendo invejoso, também não, tá certo. Avarento, sabe o que é avarento, não? Não sabe? Não. Nossa, avarento é unha de fome, ó, pirangueiro. Não. Não vê não, né? Você vê Jesus egoísta, Não. orgulhoso, também não. Vê Jesus fofoqueiro. Hã? Não. Você vê Jesus maledicendo. Sabe o que é maledicendo, né? Não. Vê? Tem alguma coisa na história que diz assim, não, Jesus, você vê Jesus com picaretagem. Também não, né?
É claro que qualquer coisa que eu colocar desse lado aqui, você vai dizer que não, porque eu só estou colocando coisa que não. Tudo isso aqui e muito mais, nada mais é do que coisas que não constituem a roupa de núpcias. O que aquele cidadãozinho estava usando, ele podia fazer mesmo dessas coisas aqui e muito mais. Nós estamos botando só as coisas fraquinhas aqui, né? Porque nós estamos colocando aqui morte, criminoso, etc, etc, etc. Então, do que se trata a roupa nupcial é exatamente do contrário dessas coisas aqui. Ah, sim, Altair, mas você está falando as mesmas coisas que já falou, mas você não está ouvindo. Porque se eu já falei a mesma coisa, você não está prestando atenção. E não está prestando atenção, sabe por quê? Porque você está saindo da porta de casa todo dia e está vendo uma outra vida e não se esquece de olhar que isso aqui é o que nós estamos vendo na vida lá de fora. E se estamos vendo a vida lá de fora é porque nós não estamos cuidando da vida do nosso caso lá de dentro. Porque se você não tem essas energias, você não vai prestar atenção nela lá de fora. Você, pô, faz vista grossa. Você, claro, ninguém é idiota para não saber o que está acontecendo. Mas eu não quero participar disso, então eu não participo. Eu escolho. E conscientemente eu visto a roupa de núpcias. E eu estou garantindo que vou passar uma boa transição. Por quê? Porque eu já me determinei desde já que eu quero estar no bem bom. Ou seja, a terceira dimensão é igual, olha aqui, é igual a dor e sofrimento. Sofrimento. Isso é a terceira dimensão que nós estamos vivendo há 25 mil anos, desde a última transição planetária. E nós vamos ver já já que, como continuação do que nós vimos a semana passada na Gênesis, que a transição planetária, aqui verdadeiramente não é do planeta, não é o planeta, não é uma modificação planetária em função de si mesmo, ela é outro tipo agora, ela tem uma outra tonalidade, mas essa daqui já aconteceu há 25 mil anos atrás. E nós estamos sofrendo essas coisas todinhas nisso aqui, por conta disso aqui, ó. Isso aqui todinho por conta disso, dessas coisas. Vingança, você viu Jesus vingativo? Vingança. Não, Jesus não se vingou de ninguém. Ofendido. Posso botar aqui. Raivoso, ofendido, não perdoando. Se ofender alguém eu entenderia, mas eu não sabia que se sentir ofendido é um estado negativo? É. Não, se você se sentir ofendido, é um estado negativo. Deus, vamos olhar por assim, o Pai jamais se ofende. Se ele não se ofende, ele não precisa perdoar ninguém. É? Se ele não precisa perdoar ninguém, ele não precisa perdoar nem a si mesmo, porque ele também não comete enganos. Então significa dizer que ele tem a eternidade para esperar que você, que está se quebrando sozinho, se conserte e volte para ele. Então não precisa punir ninguém, você mesmo é quem se pune. Agora, para você se punir e fazer essas experiências que ele está vivenciando, o Deusão, experienciando o Deusinho, o Deusinho fazendo a experiência, precisa-se daquilo que nós já falamos. É uma outra coisa do nosso assunto, mas já falamos, tá? Precisa-se da reencarnação. Ou as reencarnações. Sem elas, nada disso de crescimento da terceira para a quinta, da quinta para a sexta, da sexta para a sétima, da sétima para a oitava e assim por diante, tem lógica. Aquela história de ressurreição não tem lógica sem as reencarnações. Isso aqui não funciona, mas acontece que se você vai para a prática, na teoria é verdade. E se você vai para a prática confirma a teoria. Tudo isso aqui é verdade.
Tudo isso aqui é verdade. Agora, você não vai conseguir ultrapassar numa existência de 100 anos de idade, aí você passou 100 anos vivo, você conseguiu se livrar do ciúme, da inveja, da avareza, do egoísmo, você deixou isso tudinho para trás, você ficou um cara santo, perfeito, não tem dificuldade, não consegue. Porque quando você resolve um problema, o outro aparece para te quebrar na fita. Então, essas coisas aqui, nós precisamos nos desvencilhar, nós precisamos resolver para poder sair da dor e sofrimento e passar para a quinta dimensão, onde você já encontra um mundo de descanso, ou seja, um mundo mais feliz. É um descanso para o mundo depois do mundo de regeneração, que é o da quinta dimensão, que é o que a planeta Terra está passando, ela está mudando. Lembra-se que a ascensão, nós falamos de ascensão, nós quisemos dizer, é um modo de uma variação do foco consciente de vibração. Você muda o seu foco de vibração conscientemente. Aí você ascendeu. Ou seja, eu não penso mais, eu não me sinto ofendido. Se eu não me sinto ofendido, eu não tenho por que pedir perdão a ninguém, ser perdoado por ninguém, e não tenho nem que perdoar a mim mesmo. Tá? Porque quando você comete alguma coisa, o perdão envolve três mãos. Envolve a mão de você pedir perdão para alguém, se você ofendeu. Ou envolve alguém ter que pedir perdão a você porque alguém te ofendeu. E envolve você ter ofendido a você mesmo, você pedir perdão para você ter que se perdoar. Que envolve amar você mesmo. Então é um conjunto de coisas que você tem que estar esperto, aberto, mas não vai, principalmente nesse momento de transição, de transformação. Não adianta se enganar. Não adianta se enganar. Você precisa conscientemente alterar a forma de seu pensamento. Alterar. As coisas que você faz no dia a dia, todo dia, pergunte a você mesmo, você espera um pouco. E se isso não for assim? E se isso estiver errado? O que é que eu posso melhorar em função disso? Ah, meu marido me dá muito trabalho, não vale um vintém, tererê, tarará, tarará. Mas e daí? Como é que você se comporta diante das dificuldades que ele lhe impõe? Então veja se você tem alguma coisa a mudar para melhor. Se não para ele, mas para você mesma. Vice-versa também. Vamos supor que é a mulher que oferece problema. Ou é o amigo, ou é a amiga, ou é o colega de trabalho, seja quem for, não estamos aqui falando exclusivamente de alguém. Mas onde é que eu posso me enquadrar? Onde é, ou no meu lugar, Maria, a doce Maria, a mãe de Jesus, porque nós não vamos mais falar o que é que Jesus faria, né, no meu lugar, porque seria o melhor. Mas Jesus, estando, algumas pessoas dizem assim, mas Jesus é perfeito, já está na perfeição, é fácil para ele. Tudo bem, nós teríamos que nos espelhar em Jesus, no equilíbrio dele. Mas, se vamos pegar esse argumento, vamos deixar quieto, vamos nos igualar a Maria. Maria, que já estava mais perto de nós, Maria, no meu lugar, faria o quê? Amar. Mas amor envolve muitos pensamentos, muitas coisas, existem muitos tipos de sentimentos. Use o seu. Use o seu. Olha aqui, uma palavra-chave disso, olha. Vocês receberam a informação pelo WhatsApp, se eu não me engano, foram três mensagens dessa semana, e todas chamando a atenção para o coração. Preste atenção no coração, não preste atenção na mente. A mente envolve o ego vai te puxar para baixo, ele vai tentar te defender, mas ao mesmo tempo estará lhe prejudicando. Então use a informação do coração, que o coração é quem liberta, o coração é quem vai te impulsionar para cima, vai para frente. O coração é o órgão máximo, o primeiro órgão da quinta dimensão. Não estamos falando do coração físico, estamos falando do coração sentimental. Bom, bem, visto isso tudo, já temos uma relação de Jesus com a transição planetária relacionada com as bodas de núpcias
que vocês vão encontrar na Bíblia. Vá para a Bíblia, por favor, procura lá e agora veja se vocês não entendem de uma forma diferente. Mas aquilo lá que está falando de transição planetária, passagem de terceira para a quinta dimensão. Ok? Agora, vamos tentar fazer aqui rapidamente um garranchinho, porque esse garrancho todo aqui eu vou fazer outro tipo de garrancho. Aqui não tem problema porque já está gravado, né? Então vocês não vão ter problema. Eu não vou tirar a transição planetária, porque a transição planetária é sempre o carro-chefe da nossa conversação. Eu também espero que vocês estejam gostando daquelas informações relacionadas com Jesus na época que ele estava aqui na Terra, porque aquelas são informações verdadeiras. Vocês já devem ter visto que elas destoam um pouco da Bíblia. Algumas coisas batem, outras coisas não batem, mas o que nós estamos passando são fidedignas, elas são verdadeiras. O que é que nós vamos fazer agora? Eu vou seguir o roteirozinho aqui, porque eu serei mais rápido para não correr o risco de ficarmos chupando o dedo com relação ao tempo. Porque senão o asco aqui vai pegar no meu pé. Nós queremos mandar um beijo para seu Milton Arantes, ok? Mas também não deixar de mandar um beijo para a doutora Alane e para doutor Jurandir Santos. Jurandir Santos, hein? Sim, vamos nós. Existe uma coisa. Imaginemos há quanto tempo foi que Jesus nos disse isso. Vamos ver se nós conseguimos falar disso aqui em 5 minutos. Quanto tempo foi que Jesus falou isso? Tá? Aliás, na realidade, tudo que ele falou, que estando lá na Bíblia, ele falou quando? Quando? Bem, vamos imaginar aqui o seguinte. Essa linhazinha aqui, e aqui está 30, isso é um 30, e aqui está 33, e aqui está 1. Este aqui é o ano 1, onde começou a nossa era. A nossa era. Não a era da humanidade, mas a era de contagem de anos. Né? 1 DC, 1 depois de Cristo. E para cá está AC. E aqui está 33 DC. Ou seja, aí em 33 DC teria sido o ano que Jesus morreu, que foi crucificado. Então, toda a vida, tudo que Jesus disse, ele disse entre o ano 30 a 33. Então, essa bolda, a bolda de núpcias do rei, ela está aqui inserida aqui, em algum lugar aqui, nesses anos. Porém, se eu vou voltar no tempo, se eu for voltar no tempo e colocar aqui, estando aqui em 2020, certo? E começando o ano 1, em que ano foi isso? Em que ano foi isso? Ora, teoricamente, mais uma vez, estaria mais ou menos aqui, o ano 30 e o ano 33. Aqui, por quê? Porque Jesus nasceu aqui e vem até aqui, ele está com 30 anos e morreu aqui. Então, se nós formos tirar dos 2020 até os 30, vai dar 1900 e um quebradinho. Só que tem um detalhe. Não se tem o registro de quando Jesus nasceu. Até existem, mas não se tem. Entretanto, Jesus era mais novo que João Batista, sabe quanto tempo? Quanto tempo Jesus era mais novo que João Batista? Você não sabe, alguém deve saber.
Mas Jesus era mais novo que João Batista 6 meses. E João Batista nasceu no dia 25 de março. É a data dela, hein? 25 de março do ano 7 AC. Se ele nasceu mais ou menos 6 meses e depois, Jesus nasceu em setembro, por aí. Ok? Mas isso não tem importância, então não foi em dezembro, setembro. Mas não necessariamente, vamos fazer de conta, não vamos nos preocupar com a história setembro. Nem 25, nem 23 data, não. Porém, uma coisa que nós não podemos escapar ou deixar de lado é que Jesus não tenha nascido fora do ano 7. Jesus nasceu no ano 7 antes da data que foi estipulada. Isso significa dizer que vamos tirar meu dedinho daqui. E se Jesus nasceu aqui, ora, se ele nasceu aqui, vamos pegar a ajuda com universitários aqui. Ele morreu com 30 anos. Então 30 menos 7. Né? Porque tem 7 daqui, 30 menos 7 dá 23. E a crucificação 26. Então, a vida pública de Jesus foi no ano 23, do ano 23 DC para o ano 26 DC. Ele tem que ter dito aquela boda aqui, entre o ano 23 e 26. Ok? Que significa dizer que no ano 23 DC, Jesus tinha 30 anos de idade. 30 anos de idade. E no ano 26 DC, ele tinha 33 anos. Ok? Bom, dá para entender? Eu estou indo muito rápido, estou indo enrolado? Não, tá certo o cálculo aqui, tá vendo? Tá entendendo, né? Muito bem. Então, para que eu abra a boca para dizer o ano que foi feito isso tudo aqui, eu não posso dizer assim, só olha, há 2000 anos atrás, Jesus disse isso. Olha, há 2017 anos atrás Jesus disse isso. Por quê? Porque se eu tiver que fazer, a escala tivesse que ser certa, nós teríamos que fazer assim. Vem aqui, então começa o ano 1 daqui, e se ela foi certa, começando aqui, que começou com o nascimento de Jesus, se ela vem daqui, ela deveria vir para aqui, nós estaríamos atrasados no tempo. Porque, na verdade, nós não deveríamos estar em 2020, mas sim em 2027. Certo? E em 2027, ok. Aqui, no ano 23, desculpe. Aqui, com 30 anos de idade, vamos colocar a idade, tá certo? Não vou colocar o ano qual era não. Vou colocar a idade de Jesus. A Jesus aqui com 30 anos de idade e com 33 equivale a, tirando daqui os 23, ele estava com 30 anos, com 30 anos ele iniciou a jornada dele de pública, ou seja, 1997 anos atrás, ele começou a jornada pública dele. E o que ele fazia antes disso? E ele foi crucificado exatamente há 2000 anos atrás. Porque se nós não fôssemos fazer esses cálculos desse jeito, nós teríamos que dizer aqui que ele foi crucificado há 2020 anos atrás. E ele não foi crucificado há 2020 anos atrás, ele foi crucificado há 2000 anos atrás, porque tem toda essa diferença aqui.
O que ele fazia antes da vida pública dele é exatamente aquilo que nós estivemos estudando. Jesus jovem, Jesus no meio termo, e nós vamos voltar nos estudos disso daí quando passar dessa fase mais interessante também, que as pessoas são interessadas em saber se tem alguma coisa diferente daquilo que a Bíblia fala. Então nós vamos voltar, mas tem muita coisa. Ele foi falar com os essênios, ele vivenciou com os essênios, que era uma civilização que tinham civilização secreta, de ensinamentos secretos, e outros egípcios e assim por diante. Ele passou aprendendo muita coisa em outros lugares. Ele viajou para o Tibete, para a Índia, também viajava quando estava em desdobramento e assim por diante. Ok? Então lembre que João Batista nasceu em 25 de 25. Bom, vamos deixar isso aí, isso fica bonitinho por enquanto. Vamos ver se nós não precisamos disso. Vamos então entrar na Gênesis, continuando a semana passada, sobre o tema Os Tempos São Chegados. Mais uma vez, os tempos são chegados. Coloquei alguma coisa por aqui. Os tempos. Eu estou procurando o apontador, mas eu mesmo colocou aqui. Os tempos são chegados. Olha aqui, são chegados os tempos da transição planetária. A última gota d'água está por chegar. Ok? O universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, quer dizer, não tem fim, conduzido ou não tem medida, conduzido por um número não menos incomensurável, também de não ter medida, de inteligências. Um imenso governo onde cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob o olhar do soberano Senhor. Então cada ser inteligente desse tem um trabalho a fazer. Uma vez que se qualifica para um trabalho, à medida que você vai aumentando de hierarquia, ou seja, vai saindo da terceira para a quinta dimensão, você tem mais conhecimento, tem mais bagagem, então você vai ensinar os menores a chegarem até onde você está. Mas quando ele chega a você está, você também sobe, e assim vai. E é tudo isso que está acontecendo. Nesse momento de transição planetária, a transição não é só da Terra, não. A transição é do universo inteiro. Todo no universo estará subindo degraus. Apenas quem não subirá são aqueles que não querem subir, é aquele que não quer vestir a roupa nupcial. É respeitado. Mas um dia ele vai vestir. Bem, continuando. Cuja vontade única, a vontade única de um só, que é o soberano, é a inteligência suprema do universo, mantém por toda parte a unicidade. Então ele é único e mantém tudo unido, é um mecanismo, é uma engrenagem. Sob o império desse vasto poder regulador, tudo se move, tudo funciona numa ordem perfeita. O que nos parecem perturbações são os movimentos parciais ou isolados, que não nos parecem irregulares, senão porque a nossa visão é circunscrita. Ou seja, nós só vemos uma besteirinha ali, é só aquele lugarzinho, então achamos que é uma coisa irregular, não é a coisa normal. Mas se você tivesse uma vista geral do panorama todo, você vai ver que faz parte de uma conjuntura, faz parte do sistema todo organizado, super organizado, sem falhas. Perfeito. Perfeito. Se pudéssemos abarcar-lhe o trabalho todo, o conjunto, veríamos que essas irregularidades não são senão aparentes e que elas se harmonizam no todo. A humanidade cumpriu até este dia incontáveis progressos. Os homens, pela sua inteligência, chegaram a resultados que não atingiram jamais em relação às ciências, às artes e ao bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. Vejam bem que chegou-se a uma capacidade de inteligência grande. Olha, nós viemos
hierarquicamente de seres menores. Nós viemos dos minerais, nós já fomos minerais, quer dizer, o átomo que nós somos já foi mineral, já participou do reino vegetal, já participou do reino animal e agora está no homem. Mas no homem ele começou em um estágio menor, um estágio mais primitivo e chegou nessa capacidade que nós temos hoje. Então, chegamos num estágio de inteligência enorme. Não é a maior ainda, mas já é grandioso. Continuando. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles, entre nós, a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Ou seja, quando esses átomos todos, seres humanos, que se ajudam mutuamente, eles trazem um bem-estar para todos, não é para um ou para outro, não. Todos ganham. Um por todos e todos por um. Esse é o trabalho da quinta dimensão também. Eles não o poderiam, nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas. Olha lá, falando das nossas instituições antiquadas, quer dizer, o homem, né? Estamos falando do homem. Restos de uma outra época, boas para uma certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, tendo dado o que elas comportavam, seriam um ponto de atraso hoje. Então elas eram boas para a época, mas para hoje é atraso. Já não servem mais. E nós temos nos agarrado muito à tradição. Por isso que muitas vezes, quando eu estou diretamente com um colega ou alguém, e até pessoas da rede do bem mesmo, que nós estamos conversando, eu pergunto: você está preparado para deixar a tradição para trás? E a pessoa diz: eu estou, alguns, não, eu estou, e tal. Ok, tudo bem. Está preparado para deixar a sua religião para trás? Ah, não, isso daí eu aprendi de pequeno e tal. Então você não está. Está preparado? Então tem várias coisas que nós temos que abrir os olhos. Não é ficar preso. Não quer dizer que você deixe aquilo que você acredita para trás. Mas ao mesmo tempo você precisa conhecer novas oportunidades, novas coisas para você confrontar e dizer assim: não, eu não gostei, acho que não é assim, eu continuo aqui. Ok. Mas mesmo assim, você continuando aqui, chegar mais na frente, a aparecer uma situação onde você precisa usar aquela informação, aquilo lá, você diz: opa, eu sei o que fazer. Certo? Você está preparado. E não você fechar assim, não quero ver. Como teve uma certa vez, lembro disso, foi um exemplo que um colega me deu, que foi o fato que aconteceu. Hoje existe um palestrante espírita chamado de Alírio Cerqueira Filho, muito renomado, pessoa muito boa dentro daquilo que eu conheço, sim, E ele tem vários livros. E eu já tive a oportunidade de ler vários livros maravilhosos dele. E ele pegou um livro desse daí e deu para a mãe dele, que é católica, até debaixo d'água. E deu para ela ler. Ele disse: mãe, dá uma olhada aqui, lê isso aí e tal. Ela leu quando chegou no final do primeiro capítulo, acho, mais ou menos isso. Disse: olha, meu filho, fechou, tome, faz de conta que eu nunca vi isso aí, porque isso não existe. Isso não existe. Só que ela passava pela dificuldade daquilo. Então, não bate. A pessoa está assim, cega, as pessoas cegam e não querem ver isso. Olha, isso não existe. Quando está ali sendo esfregado no nariz dela. Bem, onde foi que nós paramos? Falei muito, né? Transitório está hoje. Não é somente o desenvolvimento da inteligência que é preciso aos homens. É a elevação do sentimento. Lembra do coração? Falamos do coração? Do sentimento. E para isso é necessário destruir tudo o que poderia supercitar neles o egoísmo e o orgulho. Olha ali o que nós falamos aqui ainda há pouco, que apagamos. Temos que nos livrar tudo de egoísmo e orgulho. O ciúme, a avareza e tal, está tudo envolvido no orgulho e no egoísmo. Tal é o período em que vão entrar doravante, e que se elabora deste momento é o complemento necessário do estado precedente, como a idade viril é o complemento da juventude.
Vejam bem, nós estamos falando e temos também os exemplos com colegas que nós tivemos a oportunidade de falar. Olha, abre os olhos, as coisas estão por aí, mas não, quando todo mundo estiver falando, quando livros estiverem escrevendo e tal, eu vou falar, mas eu não vou me queimar e tal, porque isso não vai acontecer, não pode vir muito devagar e tal. Não, não é isso. A questão é que não se pode prever? Claro que as coisas podem ser previstas. Por exemplo, é o que ele acabou de falar aqui. Ora, aqui está você que nasceu, você aqui está um bebê, vou botar um bebê de bebê. Antes de você ser bebê, você veio, vamos dizer que você fosse o espírito, apenas o espírito. Aí você nasceu bebê. Depois de bebê, qual é a fase que vem? Asca? Eu não sei. A infância. Vamos botar aqui, infância. Infância, vem a fase da infância. Depois da infância vem qual a fase? Adolescência. Vamos colocar puberdade. Depois da fase de puberdade vem a adolescência. Olha, ela já sabe, adolescência, vamos lá. Adolescência. Depois da adolescência vem a fase da adulto. Vamos dizer pré-adulto. Pré-adulto. Depois do pré-adulto vem adulto. Depois do adulto vem... Vamos fazer de conta, vamos pular a fase aqui. Vem a fase madura. Ou matura. Depois vem a fase do idoso. Ou terceira idade. Depois já tem mais fases, né? Depois vem a fase da velhice. Depois vem a fase da morte. Vamos supor que é assim, gente. Não me entendam mal, tá? Vem a morte. Depois da morte, aí vem a fase do período da erraticidade. Erraticidade nós já falamos aqui. É o intervalo de tempo entre uma encarnação e outra. Erraticidade. Depois você vem para o espírito de novo. Ora, em qualquer fase dessa daqui, você já sabe de prever qual será a próxima fase. Isso significa dizer que com relação ao planeta Terra, ou planeta qualquer, ou qualquer coisa dessa, o processo é o mesmo. Vem uma fase, depois vem outra, depois vem outra, depois vem outra, daqui a pouco começa na outra de novo. Apenas, obrigatoriamente, os mesmos seres que estavam naquela fase já não precisam ser o da outra fase. Ou seja, a Terra é um planeta de terceira dimensão. Vai passar para a quinta? Vai passar para a quinta. Mas mais na frente, lá na frente, vai passar para a terceira de novo. Até o dia de não precisar mais existir, mas vai passar para a terceira. Quem vai povoá-la será outras pessoas, não mais as que povoaram a terceira dimensão nessa agora. Porque esses já estarão em fases mais evolutivas. Ou evoluídas em outros lugares. Continuando. Então, complemento da juventude. Ela poderia, pois, ser prevista e predita antes. Olha aqui. As fases da transição planetária podem ser previstas, preditas antes, como todas essas fases aqui são preditas. Pois, preditas antes. E é por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. Entendeu agora? Entendeu agora? Porque são ditas que são chegados? Porque é um ciclo. E esse tempo chegou. O tempo que Jesus falou lá no reino, na parábola. Nesse tempo, não se tratará mais de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, a um povo, a uma raça. Certo? Então, essa mudança agora não é somente naquele lugarzinho assim, é só na Ásia, ou é só na Europa, não é, ou é só no chinês, não é mais assim. É um movimento universal, então vai para todos os universos, que se opera no sentido de progresso moral, o povo. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer, e os homens que lhes fazem a maior oposição nela trabalham com seu desconhecimento.
A geração futura desembaraçada das escórias do velho mundo, ou seja, essas crianças que estão nascendo, que são chamadas, muitas, de crianças cristais, que já vêm mais perto, elas já vêm preparadas, porque elas são da sexta raça mãe. O que é sexta raça mãe? Gente, por favor, lembre-se do seguinte, cada raça, existem as raças mães, são aquelas primeiras daquela época. E cada raça mãe é subdividida em sub-raças. Cada uma raça é subdividida em 7 sub-raças. Ou seja, houve a primeira raça mãe e nessa sub-raça mãe, por um tempo, num determinado tempo, existiram 7 sub-raças. Nós somos da quinta raça mãe. Nós somos da quinta raça mãe. E na quinta raça mãe nós somos da sétima sub-raça mãe. Ou seja, a sétima é a última geração de raças da quinta. Para que, quando ocorrer a saída da transição planetária, a saída da sétima raça, ou seja, da quinta raça, essa quinta raça aqui, ó, isso aqui desaparece, ela não vai ser mais utilizada na quinta, na sexta. Então entra a sexta raça mãe, a sexta raça. A sexta raça mãe são as crianças que já estão nascendo, elas já estão vindo com um preparo diferente, elas já estão vindo com um órgão diferente. E nós também estamos mudando alguns de nós, mas elas já vêm, elas já estão preparadas para a quinta dimensão. Por quê? Porque elas já são de quinta dimensão. Então tem algumas coisas mais que nós teríamos que falar, mas como o tempo não dá, e a Asca está aqui me calculando para que o meu tempo está passando, me deixa aqui agoniado porque eu tenho muita coisa a falar. Bom, vamos lá. A geração futura desembaraçada, então olha, desembaraçada das escolas, esses problemas que nós temos, as picuinhas que nós temos, e aquela lista que nós colocamos toda aqui, eles não têm papa na língua não, eles estarão voltados para outras coisas evoluídas de quinta raça, coisas que Jesus chamou. Amor, o amor mais puro, a caridade, a fraternidade, a solidariedade, eles estarão preparados para isso. Espera que nós vamos ter essas confusões que nós temos hoje de política, de doenças, etc, em todos os setores, esquece porque está por acabar. Naturalmente que não vai acabar assim do dia para a noite, mas do dia para a noite ocorrerão coisas que nos deixarão bem interessantes. E daqui para frente, olha, pode acontecer daqui a 1 minuto. Amanhã já pode ter acontecido essa última gota d'água. Poderá levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 100 anos. Poderá. Mas poderá ser amanhã. Então é bom você começar a pensar nisso já agora. Já pensar a mudar já agora. Porque quando você se determina a mudar, a se preparar, porque nós íamos falar lá atrás, eu esqueci. Chave, RI, reforma íntima. Reforma quer dizer a mesma coisa, transição íntima, transmutação íntima, alteração íntima, reforma íntima, tudo é a mesma coisa. Então o planeta está fazendo a dele, e nós, a coletividade tem que fazer a sua e o indivíduo tem que fazer a sua. Bem, esses seres são de elementos mais depurados. Se encontrará animada de ideias e de sentimentos diferentes da geração presente. Mais animada do que nós. Bem, lembremos que o planeta está mudando. Antes, nas outras transições planetárias, da transição planetária do planeta Terra, toda a transição que houveram, todas as transições que houveram, elas foram transições provocadas pelas entranhas do planeta. Era o planeta se reajustando, ele apenas se reajustando em função de comportar melhor a humanidade da terceira dimensão, nós.
Então o planeta ia se reorganizando, se adaptando e preparando para que nós vivêssemos melhor e pudéssemos assumir nossa postura, nos libertando para a quinta dimensão. Neste momento, não. Essa última transição, esta é a última transição da terceira dimensão, ela é diferente. Ela é para modificar esses seres que habitarão o planeta. Esses novos seres que habitarão o planeta. Esses novos seres poderão ser outros que virão de outros planetas, outros que estão desencarnados, estão no invisível e reencarnarão, quer dizer, naturalmente que reencarnarão não com o corpo físico do jeito que é o nosso, denso, mas com forma física, mais sutil, e poderão ser também nós que estamos encarnados, poderemos desencarnar e voltar, porque temos condições disso, mas também poderemos passar para a quinta dimensão com esses corpos, onde esses corpos também serão modificados. Então, existem vários casos, várias situações, esses casos poderá ser... Bom, existem vários detalhes que quem quiser saber mais a respeito é só questionar ou então aprofunde. Quem não pergunta não se esclarece. E particularmente eu ainda não consigo ler pensamento de ninguém. Tá? Então, se não me perguntar, não vai rolar. Não vai rolar. E prometo, como já disse, se me pergunta, explico, respondo se eu souber. Se eu não souber, vamos aprender juntos, porque eu sou um eterno aprendiz. Bom, saímos desse assunto. Sim, nós temos que lembrar o seguinte, uma coisa importante dentro desse assunto que paramos. Falamos que antes as transições, o processo ocorria dentro da entranha do planeta. Era dentro lá nas placas tectônicas, terremotos, era entranha, o causador do problema. Nesse momento, o que causarão problemas, se é que são problemas, que é para o bem, é exatamente a manifestação, na entranha do ser humano. São as nossas dificuldades, o nosso dia a dia, nós estamos confusos, nós estamos aproveitando toda e qualquer situação contrária para nos manifestarmos dentro daquilo que nós achamos que é, e estamos esquecendo o espiritual. É cada vez mais os políticos ou os pseudos políticos que estão querendo ser políticos, eles reivindicando por revanches, por interesses outros, etc, se esquecendo da necessidade individual, espiritual. Lembremos das palavras de Jesus. A humanidade é muito hábil em manipular verdades. Então, tomemos cuidado com o que nós estamos vendo ou ouvindo. E tomemos mais cuidado com o que nós estamos sentindo. Por isso que é a história do coração. Cuidado. Mas nós vamos falar mais do assunto ainda, tá? Próxima semana nós temos mais coisas. Bem, quanto tempo nós temos? 18 minutos. Tudo isso? 17. Nossa Senhora. Reclamou, baixou. Tô brincando, era 17. Não dá pra ser 45, não? Nossa, sério? Sério? Aí eu não é comigo, né? Com Jesus. É com Jesus, né? Jesus! Jesus! Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos pular aqui a origem oculta das doenças. A origem oculta das doenças e vamos para o que teoricamente o último assunto, se der para ir ali, até porque o último assunto ele é pequeno dessa vez, é só uma pergunta e ele é só leitura mesmo, né? Que é Jesus. A pergunta é a seguinte, é relacionado com o Sublime Peregrino, na página 318 a 319, respondida por Ramati. A pergunta foi a seguinte: quais foram as consequências da chegada ruidosa de Jesus a Jerusalém e do pátio do templo?
Lembra que nós estamos estudando isso sequencialmente. Então ele chegou em Jerusalém, teve aquele alvoroço todo, descobrimos que ele nunca andou em burrico nem em jumento, ele também descobrimos que ele nunca jogou, ele bateu em vendedores, nunca jogou banco para lá, nem quebrou nada, não teve nada disso. Então tem toda uma história que faz com que fosse diferente. E agora vamos ver quais foram as consequências daquela chegada que ele estava preocupado. Descobrimos que não foi se é mencionado na Bíblia, que foi uma pequena quantidadezinha de pessoas que chegaram, aquelas palminhas balançando, foi uma festinha, tudo. Não foi nada disso, foi um alvoroço, parecia o pessoal que saiu do Maracanã, lotado, e acompanhando Jesus entrando na cidade, quebrando tudo, empurrando de valores, parecia uma onda, um tsunami de gente. Então, vamos ver como é que Ramatiz respondeu essa pergunta. Na segunda-feira, Jesus chegou no domingo de Páscoa. Ou pelo menos não era Páscoa, mas ele chegou no domingo. A Páscoa seria na outra domingo. Na segunda-feira, Jesus e alguns dos apóstolos subiram à cidade alta e misturaram, isso depois da confusão, tá? E misturaram-se com o povo, a fim de auscultar quanto às notícias sobre os acontecimentos do dia anterior. Mas não tardaram a chegar-lhes aos ouvidos os rumores da disposição adversa das autoridades religiosas hebreias contra aquela entrada retumbante dos galileus em Jerusalém. Os vivas e hosanas ao Rabi da Galileia, considerado o rei de Israel e o filho de Deus, eram interpretados como o mais cínico ultraje ao clero judeu e à lei de Moisés, enquanto a provocação sediciosa no pátio do templo significara sacrilégio digno da pena de lapidação. Lapidação sabe o que é, né? Ser apedrejado. Além disso, o procônsul romano pusera de prontidão as patrulhas de soldados em todas as ruas da cidade, pois fora informado de que os judeus preparavam-se para uma nova insurreição, mais uma investida. Segunda-feira, portanto, Jesus e seus discípulos já estavam sendo caracterizados à conta de inimigos da lei e da religião. O sumo sacerdote havia convocado reunião para a terça-feira cedo, a fim de discutir a ousadia daquele profeta perigoso e eloquente e sedutor, que era Jesus de Nazaré. Mas a verdade é que, devido à imprudência dos seus partidários, turbara-se em Jerusalém o clima receptivo às palavras enternecidas e redentoras do Mestre Jesus, invertendo-se o objetivo espiritual de sua doutrina. Quer dizer, a tropa toda que entrou inverteu todo o ensinamento que ele deu, né? Que era de mansuetude, né? Paciência, calma, tudo não. Eles fizeram o contrário, saíram foi quebrando tudo. Parecia torcedor do Sport aqui em Recife, do Santa Cruz, quando se encontram. Jamais ele poderia supor que, após hesitar durante 3 anos em pregar o seu evangelho na metrópole de Jerusalém, os seus próprios adeptos se encarregariam de tisná-lo na sua fórmula de amor e paz, pois a sua chegada estava sendo levada na conta de uma campanha de indisciplina e de cobiça pelo poder de Israel. Mais uma vez, ele está falando que os discípulos todos, ou aqueles que estavam seguindo, inverteram os valores de tudo que ele ensinou. Enfim, o pior já estava feito, pois embora os galileus não passassem de provincianos tolos e sem cultura, na opinião dos jerusalemitas, a verdade é que Judas, o gaulonita, homem destemido, que se rebelara contra os romanos 20 anos antes,
era da mesma Galileia de onde procedia Jesus. Consequentemente, os galileus eram primitivos, mas ousados, ingênuos, mas decididos, o que jamais poderia passar despercebido aos astutos sacerdotes de Jerusalém. E alguns deles desforravam-se dizendo que o Mestre Jesus demoliria o templo e o reconstruiria em 3 dias. O que significava uma das mais graves blasfêmias contra os sentimentos religiosos amparados pelo clero judeu. É certo que ainda não havia ocorrido acontecimentos graves e subversivos, ou mesmo derramamento de sangue pelos acompanhantes de Jesus, conforme sucedera na rebelião de Judas, o Gaulonita, responsável pela morte de muitos romanos e pela terrível crucificação dos seus vorazes amigos nos campos da Galileia. Mas as autoridades de Jerusalém consideravam ostensiva e sediciosa a marcha dos galileus aos vivas e aclamações ao rei de Israel e filho de Deus, além da desordem e dos prejuízos que se verificaram no pátio dos gentios, no templo, onde alguns arruaceiros, participantes do movimento cristão, se haviam aproveitado da situação para cometerem depredações e furtos. Ademais, Jesus não ignorava que todos esses acontecimentos seriam deturpados pelos seus adversários, para enquadrá-lo sob as leis punitivas da Judeia e mesmo de Roma. Bem, isso foi o que respondeu Ramatiz a respeito da pergunta. Na próxima semana, nós vamos ter a seguinte pergunta: e que aconteceu a partir da terça-feira com Jesus e seus apóstolos? Quer dizer, foi tudo na segunda. O que aconteceu na terça-feira? Ok? Muito bem. Será que dá tempo de nós entrarmos no outro assunto ou não? 8 minutos. 8? 8 é muito pouco. Mas vamos tentar. Pergunta na origem oculta das doenças. Podeis dizer-nos, para Ramatiz, podeis dizer-nos se o câncer é uma enfermidade proveniente do meio planetário que habitamos? Resposta: jamais vos dissemos anteriormente que o corpo físico é o prolongamento... Já vos dissemos anteriormente que o corpo físico é o prolongamento do próprio perispírito, ou seja, o corpo astral. Já falamos sobre isso. Que esse corpo astral também está relacionado com aquela roupa nupcial, ok? A roupa nupcial. Atuando na matéria. Podeis mesmo compará-lo a um vasto mata-borrão capaz de absorver todo o conteúdo tóxico produzido durante os desequilíbrios mentais e os desregramentos emotivos da alma. Ou seja, o corpo físico puxa daquele corpo que nós não vemos, mas é o corpo astral, puxa as doenças, ou o desequilíbrio, e passa através dele, como doença, para poder sair do corpo. Ele pode sair do corpo de duas formas: ou ele sai, a pessoa ficando boa, o corpo ficando bom, ou sai com o corpo morrendo. Mas sai. Qualquer desarmonia ou dano físico do corpo carnal deve, por isso, ser examinado ou estudado, tendo em vista o todo do indivíduo, ou seja, o seu conjunto psicofísico. Psicofísico seria o mental, ou seja, o espírito e o corpo. Junta tudo, tem todos os ingredientes, você tem que saber tudo. O corpo humano, o que é saber tudo? Ora, qual o histórico da pessoa psíquica? Tem problemas mentais, tem problemas em casa, dorme de que forma? Então existem várias coisinhas que tem que ser juntadas aos sintomas físicos. O corpo humano, além de suas atividades propriamente fisiológicas,
está em relação com uma vida oculta, espiritual, que se elabora primeiramente no seu mundo subjetivo, para depois, então, manifestar-se no mundo físico. Nós orientamos, eu particularmente vou orientar, que os colegas médicos que estiverem assistindo isso, a parte, que revejam, porque isso são oportunidades únicas daqui para você aprender e pensar, refletir se vai adentrar nisso ou não, certo? Mas as respostas, as vantagens são muitas, e quem pode dizer isso direitinho, sabe quem é? Claro, todos não conhecem, mas é o Dr. Jurandir Santos. Ele sabe exatamente do que nós estamos falando aqui. E ele é uma pessoa renomada. Muito bem. O espírito é uno em sua essência imortal, mas a sua manifestação se processa em 3 fases distintas. Ela pensa, sente e age. Ok. Todos nós, quando queremos qualquer coisa, nós primeiro pensamos na coisa. Depois é uma energia. Depois dessa energia, obrigatoriamente, gera a segunda energia, que é do sentimento. Ela sente, ela toma conta nela toda. E depois ela põe em ação a terceira energia. Então é uma ordem sequenciada. Você pode nem usar a última, mas as 2 primeiras, no mínimo, usa. Em qualquer aspecto sobre o qual for analisado, ou em qualquer uma de suas ações, deve ser considerado sob essa revelação tríplice que abrange o pensamento, o sentimento e a ação. E para maior êxito no verdadeiro conhecimento do homem, é conveniente saber-se que ele é também a mesma unidade quando manifesta as suas atividades morais, intelectuais, sociais e religiosas. É a mesma pessoa, é o mesmo ser. Inclusive, estamos falando do médico, mas o próprio ser, ele é o primeiro médico. Deste modo, por isso Jesus dizia, foi tua fé quem te curou. Aliás, fé, o que é fé? Confiança plena em Deus. Confiança plena em Deus, ok. Deste modo, quer na enfermidade ou na saúde, não há separação entre o pensamento, a emoção e a ação do homem. Em qualquer acontecimento de sua vida, há de sempre revelar-se numa só consciência, num só todo psíquico e físico, numa só memória forjada no simbolismo do tempo e do espaço. Em consequência, como o espírito e o corpo não podem ser estudados separadamente, quer na saúde, quer na doença, é óbvio que também, no caso do câncer e do seu tratamento específico, é muito importante e sensato identificar-se antes o tipo psíquico do doente e, em seguida, considerar-se então a espécie de doença. Embora certa porcentagem de incidência do câncer seja oriunda do choque ocorrido entre as forças ocultas que descem do plano superior e as energias astrais criadoras dos diversos reinos da vida física, a sua manifestação mórbida no homem é proveniente da toxicidade fluídica que ainda circula no perispírito e que foi acumulada pelos desatinos mentais e emotivos ocorridos nas várias encarnações anteriores, as pretéritas. Esse morbo, essa doença, esse morbo doente fluídico desce depois do perispírito para concentrar-se num órgão ou sistema orgânico físico. Só lembrando que as pessoas falam, fez uma cirurgia de um câncer, daqui a pouco o câncer voltou. Fez a cirurgia, muitas vezes ficou bom, mas na realidade ele tem uma dificuldade, ele precisa passar por aquilo, ele tem que modificar a vida dele, ele tem que fazer a reforma íntima. Tá? Esse é um aviso para a amiga que eu ia dar hoje, a amiga Ana Betânia de Pirapama. Ela lembra que tem o meu problema, fiz a cirurgia, fiquei boa, estou boa, mas eu tenho que buscar ver onde é que eu tenho dificuldades na minha vida espiritual para que eu mude, eu comigo mesmo, não precisa dizer para ninguém, mas eu mude, porque senão termina acontecendo lá nesse corpo, no perispírito, está lá o problema ainda.
E ele vai vir e não vai vir mais para aquele câncer como um câncer, ele vai vir para um outro órgão e vai se manifestar de outra forma. Então é bom estar esperto. Não é ela especificamente, eu estou dizendo qualquer um, isso é para qualquer um. Entendeu? Então existem formas dele se manifestar, porque não se engana. Mas nós conseguimos cura se nós mudarmos nossa prática de vida. Consequentemente, para a energia positiva, e é desativado lá, é sanado lá o problema, então o corpo, que é o reflexo, vai ser usado como reflexo. Bem, continuando. Desce depois do perispírito para concentrar-se num órgão ou sistema orgânico físico, passando a perturbar a harmonia funcional da rede eletrônica de sustentação atômica, de átomos, e alienando o trabalho de crescimento e coesão das células. Embora cada corpo físico seja o produto específico dos ascendentes biológicos herdados de certa linhagem carnal humana, ele sempre revela no cenário do mundo físico o aspecto interior da própria alma, que o comanda. Mesmo considerando-se as tendências hereditárias que disciplinam as características físicas das criaturas, há também que se reconhecer a força dos princípios perispirituais que podem dirigir e modificar o corpo de carne. Cada organismo físico reage, cada organismo físico reage de acordo com a natureza íntima de cada alma encarnada e de modo diferente entre os diversos homens. E isso ocorre tanto na saúde como na enfermidade. Assim variam as reações e a gravidade de um mesmo tipo de tumor canceroso em diferentes indivíduos, porque a sua maior ou menor influência, além da resistência biológica, também fica subordinada à natureza psíquica, emotiva e mesmo psicológica do enfermo. Então, dependendo de como o enfermo se comporta, ele é individual. Um terá mais êxito, outro terá menos êxito no seu desenvolvimento, ou na sua cura, ou então no seu agravo do problema. Vai variar de acordo com cada um. E nada mais prudente do que um médico que normalmente no meio da terceira dimensão, para tratar das dores e sofrimento, nós corremos para o médico humano, nós temos, ou o médico humano tem uma responsabilidade muito grande, são maravilhosos, entretanto, é necessário que eles sejam conscientes também de se preparar para avanços maiores, adentrar nisso. E é isso uma das coisas que o Dr. Jurandir Santos fazia, já está aposentado e fazia. Olha, para o cliente, cuidei do seu físico, você está bem fisicamente, mas procura um local onde cuide da sua alma, porque de repente sua alma precisa mudar alguma coisa para que o problema físico não volte ou não volte num outro local. Ele tem esse conhecimento. E aí, claro, se tem maior profundidade na coisa, se passa maior informação, é claro que vai ser falado, é claro que as pessoas vão voltar, é claro que outras pessoas virão, e o êxito do seu trabalho é grande. Então o nome aparece, naturalmente a ajuda para a terceira dimensão, digamos assim, que é a material, vem e consequentemente a pessoa recebe aquilo que colhe o que planta. Então cabe a cada um pensar como é que vai fazer, como é que sente o seu coração. Se acredita só na matéria, olha, não, tudo bem, eu sou médico e eu estudei isso e aqui está dizendo que é isso, porque isso aqui prova isso aqui e acabou. Ok, fique só com isso. Agora também não reclame depois se você fez uma cirurgia de um câncer, o câncer voltou, fez a cirurgia do câncer novo e daqui a pouco está o povo falando, só aquele médico ali não presta não, porque ele faz a cirurgia e o câncer volta. E ele não sabe por que foi aquilo porque foi. Mas ele poderia saber, o problema não está aqui na matéria, o problema está ali, então tem que tratar de forma diferente. Não precisa mandar para um centro espírita não, para fazer tratamento espiritual. Manda para um homeopata, um colega homeopata que também vai curar. Entendeu? Tem um problema cardíaco, resolveu o problema de coração e manda para um homeopata que vai usar medicamentos, que vai resolver problemas
no corpo astral, porque a homeopatia, as partículas são subatômicas e elas resolvem. É claro que a colega ou o colega médico homeopata tem que ter conhecimentos maiores, mais aprofundados para poder entender isso também. Então é um conjunto, é um trabalho em equipe. E isso também está dentro daquela situação onde tudo isso aqui, gente, tudo isso aqui, ó, é um trabalho em equipe. Não existe ninguém trabalhando que não seja em equipe aqui não, ó. Tudo isso aqui é equipe. Tudo isso aqui é equipe. Tudo isso aqui é uma equipe, não é somente um não. Nós estamos falando de um, mas envolve muitos aqui, porque para esse espírito aqui nascer, é preciso de uma mãe aqui. Tem que ter um pai aqui. E assim por diante, é um trabalho em equipe. Nada trabalha separado. Deus é uno com tudo e tudo com um. É um por todo e todos por um. Isso que nós queremos dizer. Então, acordemos, porque nós estamos no limiar de uma última gota d'água que cairá e esborrará o copo. Essa última gota d'água poderá ser muito suave, mas ela poderá ser não suave. Não é melhor estar preparado? Ok. Então, escrevam no seu caderninho o que este irmãozinho amigo aqui está falando. De hoje para diante, poderá acontecer qualquer coisa daqui a 1000 anos, mas também poderá acontecer amanhã. Mas a partir de hoje já não está aqui não, está ali. Os tempos já iniciaram, os novos tempos já iniciou. Os tempos não estão mais chegados, já chegaram, mas já iniciou, a 5ª dimensão já iniciou. Só está faltando a gota d'água cair. Ok? Muito bem. Bom, como eu estou aqui enquadrado no sentido de que eu já superei o nosso horário, então nós vamos fazer mais uma vez, sempre que eu estou superando o horário, eu falo demais. Então, superando o horário, nós vamos fazer uma precinha bem rapidinha novamente, mas é de coração, para que nós possamos encerrar o nosso trabalho. E na próxima semana vamos ver se nós conseguimos ser mais eficiente no nosso estudo, ok? Bom, beijo no coração também, antes de qualquer coisa, para o Márcio Arantes. Eu tive a oportunidade de conversar rapidamente com ele, muito feliz com isso daí. Com o Arthur também, o Arthur... Não, tem muita gente, mas ok. Os próximos ficam. Beijo para a doutora Lani, para a doutora Vitória Macedo. Tem muita gente. Piper, estamos aqui, hein? Senhor, Pai, Mãe, vida. Gratidão por essa noite, gratidão por todos aqueles que aqui estiveram e estão, gratidão por aquele que está ouvindo esse estudo hoje, que todos aqueles que estão em dificuldades, qualquer tipo, recebam as forças das luzes, nas suas várias cores, que reequilibram, vinda dos grandes mestres ascensionados, que estão nesse momento protegendo o planeta e nos preparando para usar uma nova roupagem. Vos agradecemos, Senhor, por um dia ter nos concedido a honra de ter nossos pais, sejam os encarnados ou aqueles que já se foram. Que cada um deles receba o nosso beijo saído do coração. Que cada um deles sintam-se
ou sinta-se amado, independente de qualquer coisa. Porque sabemos, reconhecemos, Senhor, que antes de nós virmos, eles se programaram, aceitaram que nos receberiam como um ato de caridade e de amor e de misericórdia. Que cada um de nós, Senhor, possa exprimir-se de uma forma melhor interiormente, expandindo em si a vontade da igualdade perante todos, da fraternidade para com todos e da liberdade com todos, porque nós somos livres. Não queremos enxergar, mas somos. E um dia, em um momento, quando percebermos, já estamos libertos, tal qual estais, tal qual és, tal qual somos, porque somos a tua imagem, Senhor. Gratidão e pedimos bênçãos para todos aqueles que sofrem dificuldades neste momento. Como sempre, a todo o reino animal, vegetal, mineral, a todos os homens e irmãos que estão nos prostíbulos, nos presídios, nos hospitais, nos leitos de morte, nas palafitas, a todos aqueles que desencarnaram e estão perdidos na erraticidade, que sejam amparados. Bênçãos para todos aqueles que estão medicando, aqueles trabalhadores que não param, que se esforçam constantemente em busca do amparo a todos os necessitados. Perdão para todos aqueles que cometem atrocidades, grandes e pequenas. Às vezes apenas um olhar já é uma atrocidade, dependendo do olhar. Permite-nos, Senhor, não nos ofender mais como Tu. E assim, à medida que nós formos adentrando no mundo espiritual, nós vamos observando e aprendendo que o mundo é muito mais do que só isso que nós temos visto, que estamos vivenciando. Gratidão por essa consciência. Desta forma, com vossa permissão, com vosso amor, damos por encerrado o nosso singelo estudo nesta noite de amor e de luz eterna. E assim é, Jesus sempre. Beijo para você no coração.